Bem-vindos a mais uma atividade da 20ª Semana Universitária da UNB, 20 anos de conexões. Essa é mais uma atividade organizada pelo Grupo de Dinâmica de Sistemas, do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia. E vamos falar agora sobre o desenho técnico na produção da indústria automotiva. Quem vai estar falando conosco é o Pedro Henrique Coelho Dias, que hoje está fazendo mestrado na Kettering University, e que é um ex-aluno aqui do Departamento de Engenharia Mecânica. Você pode até perguntar o que tem desenho técnico, indústria automotiva, a ver com o grupo de dinâmica de sistemas. Mas, historicamente, o nosso grupo, o GDS, tem sido responsável pelas disciplinas de desenho no departamento. Com isso, nós desenvolvemos boas relações com os nossos estudantes. Pedro foi um orientado meu, e aí a gente tem trabalhado nesses temas. O Pedro, ele é engenheiro mecânico, foi formado pela UNB aqui, terminou o curso em 2014. Durante o período de graduação, ele participou do programa Ciência Sem Fronteira, lá na Kettering University, conheceu a universidade e conheceu todos os temas ligados com indústria automotiva, projeto de sistemas, otimização de sistemas. Quando ele retornou para a universidade, ele desenvolveu um projeto de graduação na otimização de transmissão automotiva, um trabalho que deu origem depois a vários outros. Depois disso, formado, foi trabalhar na RUF, aqui no Brasil, onde hoje ele é engenheiro de desenvolvimento. Ele esteve na RUF do Brasil, lá em Atibaia, foi para a Alemanha, hoje está nos Estados Unidos, e como está lá, perto da Kettering University, ele voltou para lá para fazer um mestrado. Pedro, ele é especialista no projeto de maçanetas automotivas, maçanetas para os automóveis, autor já de várias patentes de maçanetas. Pedro, é um prazer ter você com a gente hoje. Vou chamá-lo para começarmos aqui. Bem-vindo, Pedro. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Obrigado pela introdução, Diniz. É uma satisfação, toda minha de estar aqui participando desse evento e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre desenho técnico com vocês. Legal, Pedro. Pedro, você fica à vontade, vou ligar aqui a tua apresentação. A câmera agora vai ser sua. Opa! Então vamos começar. Bom, hoje eu pretendo compartilhar com vocês alguns aspectos do desenho técnico e como nós fazemos esse documento tão importante para nós engenheiros, Bom, o meu foco será na indústria automotiva, mas é claro que muitas das técnicas aqui, elas não foram desenvolvidas especificamente na indústria automotiva e elas são usadas em várias outras indústrias. O meu foco vai ser na indústria automotiva porque essa é a área onde eu tenho mais experiência e onde eu trabalho por alguns anos já. E acredito com certeza irá adicionar algo ao conhecimento de vocês que forem prosseguir nessa área. Só um outro ponto também, a minha visão será um pouco também do ângulo de um fornecedor para a montadora. Existem vários agentes nessa indústria. Se você for trabalhar na montadora, você vai ver as coisas de uma maneira. Se você for trabalhar nos fornecedores, você vai ver as coisas de outras maneiras. Tudo se complementa, é claro, mas a minha visão será um pouco mais voltada para como ter a montadora como cliente. Vamos lá. Bom, esse é um exemplo de desenho técnico. Como vocês podem ver, é um desenho bem peculiar. Nós temos um código todo especial para transmitir informação, e essa informação tem que ser transmitida da maneira mais precisa, mais clara possível, evitar ambiguidade. E, como vocês podem ver, o código utilizado ele é bem especial e é preciso ter um domínio desse código, é preciso estudar esse código para você poder fazer o desenho e entendê-lo da melhor maneira possível.
Aqui, no caso, um desenho de pistão, que os alunos que fizeram DEMAC com o Diniz, eu tenho certeza que vocês já conseguem identificar claramente o que é essa peça, né? Mas, para quem não fez DEMAC, isso aqui seria o 3D da peça, e aqui seria como ela é desenhada, como ela é descrita de maneira técnica, né? Bom, quando eu fui elaborar essa apresentação, né, com o Diniz, eu pensei em tentar responder algumas perguntas que eu tinha quando eu saí da universidade e que, né, são demandas do desenho técnico que não são necessariamente explícitas assim no conhecimento que você obtém na universidade, e você vai pegando essas nuances durante, né, durante o momento que você vai adquirindo experiência nessas técnicas. Bom, a primeira pergunta que eu tinha era assim, o que raios eu devo colocar no desenho técnico? Quais são as coisas que eu tenho que colocar no desenho para que eu possa descrever minha peça e que ela, né, possa cumprir todas as funções que ela deve cumprir? E, né, a segunda pergunta também que eu tinha era como colocar esses requisitos, né? Vocês vão ver aqui que tem uma maneira toda especial de colocar cada característica que está aqui. Bom, para falar o que eu devo colocar no desenho, a primeira coisa é né, que o engenheiro deve pensar quais são os objetivos do desenvolvimento de produto, né? Nós temos um desenvolvimento de produto é uma atividade extremamente complexa. Nós temos vários objetivos simultâneos. Alguns deles são excludentes, alguns não. Então, assim, como o engenheiro de desenvolvimento de produto, você tem que ter certeza que a sua peça ela vai ser manufaturável, ela vai ser capaz de ser montada, né, na interface, montada num veículo. Você pensa que um veículo ele tem várias peças sendo montadas umas nas outras. Você tem que ter certeza que isso vai acontecer com sucesso. Você tem que garantir que a sua peça ela vai aguentar todos os esforços, né, que serão submetidos durante a vida desse veículo. Você tem que garantir, né, reciclabilidade do material do produto. Então, isso é uma pesquisa que você tem que fazer sobre materiais. Não é qualquer material que você pode colocar num projeto automotivo. Você tem que fazer análise de custo na peça. Não adianta nada você ter uma peça que cumpre todas as funções, só que ela, né, é uma peça muito cara, assim. Então, comercialmente, ela não seria capaz de ser utilizada num projeto automotivo. Você tem que garantir que você possa ter manutenção feita, né, naquele sistema. Então, se algum problema ocorre na sua peça, você tem que ter uma estratégia para repor essa peça da maneira mais barata possível. Na indústria automotiva, a questão de ergonomia é absolutamente crucial, né, porque o sucesso comercial de um veículo ele depende completamente da opinião final do consumidor, né? Então, você tem que ter a ergonomia, né, como uma das principais funções das suas peças, principalmente as peças que estão diretamente em contato com o consumidor, né? O caso da maçaneta automotiva, né, um caso desse. Você tem que... aqui eu coloquei como Design for Six Sigma, que é a notação mais utilizada aí na indústria, mas você tem que garantir que a peça possa ser manufaturada com qualidade, né? Então, você vai ter, né, estatisticamente o maior número de montagens e peças sendo feitas com sucesso. Tem a questão de sustentabilidade, né? Eu acho que nós, engenheiros, nós estamos, né, no front ali, realmente, da luta pelo meio ambiente, né? Nós realmente temos a capacidade de mudar as coisas, de pesquisar novos materiais para ser mais sustentável, deixar os projetos automotivos mais sustentáveis. Bom, esses dois tópicos aqui na indústria automotiva são muito, muito importantes. Questão de global market, né? Você tem veículos que são vendidos
no mundo inteiro, então você tem que ter componentes que possam ser homologados em todos os países, não importam as regras específicas desses países. E também a questão de global manufacturing, que nada mais é do que você ter certeza que o seu design ele possa ser produzido em qualquer planta, em qualquer lugar do mundo, né? E aí, por isso, nessa questão aqui, o formato, como você coloca as coisas no desenho técnico é muito importante, né? Senão viraria uma grande torre de Babel, assim, né? Você imagina que um veículo ele tem componentes produzidos no mundo inteiro, na Índia, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, todos os blocos econômicos eles vão ter plantas que fornecem peças específicas para os veículos, né? Então o formato é muito importante. E claro, né, tem a questão de segurança. O seu projeto ele tem que garantir a segurança de todos os envolvidos, né? Desde as pessoas que vão manufaturar o projeto até o consumidor final, né? Você tem que garantir que ninguém terá uma preocupação com a segurança daquele agente envolvido naquele determinado processo. Bom, então vamos, né? Após essa introdução do quais são as principais funções do desenvolvimento de produto, a gente pode seguir para como é mais ou menos que o desenvolvimento ocorre, né? Então vamos lá, você é engenheiro, foi lá, você é parte de um time de design, né? Vocês foram lá, desenhou sua peça, né? Em 3D, você usou AutoCAD, ou NX, ou CATIA, são todos softwares magníficos, né? Você consegue desenhar superfícies extremamente complexas ali, de maneira muito precisa. Aí você desenhou sua peça aqui nesse exemplo, por exemplo, aqui você desenhou lá a sua maçaneta, você recebeu provavelmente se você está focando na maçaneta aqui, você provavelmente recebeu a superfície da porta do estúdio, da montadora. Aí você desenhou aqui a sua peça, provavelmente essa superfície externa também ela foi fornecida pelo estúdio da montadora, aí você utiliza isso como uma função, vocês vão ver à frente como a gente faz isso. E aí você desenhou, transformou ela numa peça que fantástica, que ela vai encaixar aqui na porta, vai encaixar na interface, né? Você tem todos os gaps aqui no jeito certo que você queria. Porém, isso aqui é apenas o primeiro passo, né? Isso aqui é apenas o CAD. No CAD, a chance das coisas darem certo é muito grande, mas é apenas o primeiro passo. É um passo muito importante, claro. Se o 3D da sua peça não está funcionando, né, a peça não vai ter um futuro muito promissor. Mas aqui, normalmente, nessa etapa, a gente consegue resolver muitos problemas, mas é só o primeiro estágio, né? O 3D da peça é apenas o primeiro estágio. A gente precisa de um documento oficial que vai pegar essa peça que você desenhou em 3D e transformar em uma peça manufaturável que vai cumprir todas aquelas funções. E para isso a gente lança a mão do desenho técnico. Bom, o desenho técnico, eu diria que ele é o resultado de todo o nosso trabalho como engenheiro. Então, todo o seu mode flow, toda a sua análise de elementos finitos, né, suas análises estruturais, análise de packaging, tudo isso, tudo que você trabalhou ali durante provavelmente 2 anos para fazer uma peça, né, automotiva, o grande resultado é o desenho técnico. O desenho técnico ele é, então, uma definição dos requisitos que a sua peça tem que ter, e ele é um documento que vai
gerenciar na inspeção do item final. Isso é muito importante. Ele é um documento que vai gerenciar na inspeção do item final. Ele não é um documento que vai dizer explicitamente o método de fabricação e ele não é um documento que vai dizer explicitamente o método de inspeção. Isso é muito importante, porque você quer chegar do ponto A ao ponto B, o desenho técnico vai descrever como é essa peça no ponto B. E é isso que é importante para o desenho técnico. Como você chegou lá, assim, pouco importa na maioria das vezes, né? É interessante você pensar isso, porque isso é um termo muito usado na parte de design, né? Se você quer dizer o que você quer e como chegar lá, é como se você estivesse, né, fazendo um over-constraining, né? É como se você estivesse dando uma especificações demais. E quando você faz isso, você engessa o processo e acaba que você corta qualquer capacidade do agente que vai produzir essa peça tem de colocar a expertise dele e a criatividade dele, né, para fazer essa peça da maneira mais eficiente possível e da maneira mais eficaz possível. Óbvio que existem exceções, né? A gente sempre tem um exemplo que o professor Antônio, de projeto de máquinas, né, dava para a gente, que ele ia fazer um projeto, ele foi fazer um projeto lá de um satélite, aí tinha um componente desse satélite que tinha que ter uma solda de prata lá, porque era muito crítica essa solda, e eles iam fazer 3 satélites, então, nesse caso, ele tinha que colocar no desenho a especificação dessa solda e do método de produção, de fabricação dessa solda. Mas eu diria que na indústria automotiva, isso aí é uma situação extremamente rara. Eu, particularmente, nunca vi uma situação onde não existe nenhuma alternativa, você tem que colocar o método de fabricação. E, em modo geral, é isso. Você quer colocar quais são os atributos que a peça final vai ter. Então, em resumo, o desenho técnico ele é uma comunicação técnica, ele é um meio pelo qual empresas e setores da mesma empresa vão se comunicar para conversar sobre aquele componente, aquela peça, aquela montagem, aquela submontagem. Então, ela tem que ter clareza, ela não pode ter ambiguidade e ela tem que ser precisa, né? Bom, com base no desenho técnico, o seu time de compras provavelmente vai fazer todos os pedidos de matéria-prima, eles vão definir todos os fornecedores, né? Então, você imagina que um desenho... Eu tenho um colega que trabalhou, né, numa grande empresa de celulares, né? E aí ele sempre dizia assim, que a empresa ela já tinha um banco de dados de fornecedores tão grande que, baseado no desenho, já tinha um time que olhava as tolerâncias que estavam no desenho, né? E aí, com base no nível de tolerância, eles mandavam para fornecedores distintos. Então, um desenho que tem tolerâncias muito apertadas, provavelmente vai ter que ser feito num fornecedor muito mais caro do que um desenho que tem tolerâncias um pouco mais abrangentes. E note que isso a gente está falando de uma peça que tem o mesmo 3D, né? Então, você só mudar ali as tolerâncias do seu desenho, ele já define fornecedores, às vezes, em continentes diferentes. O seu time de produção vai definir todas as linhas de montagem baseadas no seu desenho técnico e o seu time de qualidade vai produzir todos os planos de controle para garantir que as peças fabricadas tenham aqueles atributos dentro daquelas tolerâncias. Então, isso são atividades que envolvem bastante dinheiro, bastante investimento, e são atributos que também vão definir questões judiciais, potencialmente, né? Na indústria automotiva, a gente tem questão, por exemplo, de se tiver peças com problema potencialmente de segurança, você tem até recall, né? Um recall, dependendo do tamanho do recall, você tem uma consequência gigantesca para as empresas envolvidas, então todo mundo quer saber para onde vai direcionar esses custos. Às vezes não precisa, né, nem ir tão longe, assim, às vezes é só um problema de montagem mesmo, você tem que corrigir a peça, e você sempre quer saber
para onde você vai direcionar esses custos. Então, você vai utilizar o desenho técnico para auxiliar nisso. Então, por exemplo, se você tem uma característica que ela é muito importante para aquela peça, mas e você não colocou no desenho técnico, como designer você não negligenciou, mas você às vezes não percebeu que aquele atributo tinha que ser colocado no desenho técnico, pode ser que a sua empresa seja responsabilizada pelos custos daquela falha. E, por outro lado, se você colocou as coisas lá e a produção, né, o agente que produziu aquela peça, ele negligenciou isso, ele não olhou, né, por algum motivo ele não cumpriu aquele atributo, aí você será isentado e ele vai ser responsabilizado por esse custo, né? Então, é sempre um compromisso também, você não pode colocar, né, como eu disse, se você colocar tolerâncias muito apertadas, você vai encarecer a peça, mas se você deixar muito abrangente também, pode ser que você caia nesse caso, onde, né, você seja responsabilizado por um erro de design. Bom, o desenho técnico ele tem vários requisitos. Os requisitos são né, eu dividiria os requisitos em dois grandes grupos, os requisitos de função e os requisitos de formato. Quanto aos requisitos de formato, né, na indústria automotiva a gente utiliza principalmente a ASME Y14100 e a ISO 128.1.2020. Elas são, né, em essência, é a mesma coisa, né? A ASME é mais usada para montadoras americanas e japonesas, a ISO é mais usada por montadoras europeias, chinesas, mas em essência é a mesma coisa. Isso é o que a gente aprende, né, normalmente na aula de NEMAC 1 com o Diniz. Então, né, se você for seguir a carreira na área automotiva, não só como designer, mas como em qualquer departamento de uma empresa, né, automotiva, é interessante que você tenha domínio dessas duas normas. E nós também temos requisitos de função, que são basicamente aqueles requisitos que eu listei anteriormente. Aquilo lá, aquela lista, ela é bem geral, né? Eu acho que qualquer projeto, qualquer desenvolvimento de produto envolve aquilo. Normalmente, as funções, os requisitos formais, né? Eles são documentos que vêm do cliente. O cliente vai dizer qual é a performance que ele espera daquele produto. Então, no caso de uma maçaneta automotiva, às vezes ele está fazendo um projeto que a maçaneta ela tem que sair da porta, assim, por exemplo, o deploy, né, que eles falam, que a maçaneta fica dentro da porta, ela tem que sair. Isso é organizado numa lista de requisitos do cliente, tipo a força que a maçaneta tem que aguentar lá, né, se você puxar com muita força. Isso normalmente é um requisito do cliente. Nós temos requisitos internos que vêm basicamente de lições aprendidas e regras de design. Muitas vezes o fornecedor ele tem uma expertise do produto que é um pouco maior do que a montadora, porque muitas vezes o fornecedor ele é especialista naquele produto. No nosso caso, por exemplo, a minha empresa ela é especialista em maçanetas automotivas e trancas. Então, provavelmente a gente tem um banco de dados maior do que as montadoras, porque a gente trabalha com todas as montadoras. Então, nesse caso, podem ter alguns requisitos que a gente vira assim e fala, não, o requisito do cliente ele não é suficiente para, de fato, mitigar todos os riscos que essa peça pode ter, né, no campo. E, por outro lado, podem ter outros requisitos que a gente olha e fala, não, o cliente está sendo muito agressivo nesse requisito aqui, então a gente volta no cliente, apresenta para ele e fala, ó, nesse caso, você pode ter uma tolerância um pouco mais abrangente, porque a gente tem um estudo de caso que prova que não seria um risco, por exemplo. Então, esse jogo ele acontece também. E nós temos requisitos legais, né? Os requisitos legais são requisitos publicados por, né,
organizações governamentais ou por, eu diria, instituições formadas por grupos de montadoras, em maioria, que aí não tem como fugir muito, né? Por exemplo, na Europa a gente tem uma norma que chama R26, e nessa norma ela diz que o carro, por exemplo, ele não pode ter nenhuma superfície que vá ferir um ciclista que se choca com o carro, por exemplo, assim de lado. Então, ele bota normas de como tem que ser a geometria ali no lado do carro. Então, por exemplo, você não pode ter uma maçaneta que seja em formato de faca, por exemplo. Isso aí seria um requisito legal e a gente tem que mostrar, né? Às vezes o desenho técnico ele vai ter alguma característica que você tem lá explicitamente mostrando qual é o raio que tem que ter ali, que ele não pode ser menor do que um determinado raio, justamente para você cumprir esse requisito. Então, de todos esses requisitos, eles vão ser compilados e colocados no desenho técnico. E então, nos próximos slides, eu vou mostrar mais ou menos como isso acontece, principalmente na indústria automotiva, né? O desenho técnico também é um objeto usado para organizar a inspeção da peça final. Então, todas as informações que estão contidas no desenho técnico são, em princípio, requisitos. Então, isso também é algo muito importante. Você não tem informações jogadas lá. Tudo que está lá tem um motivo para estar lá. Se ela não tem função, ela teria que... Se quer uma determinada frase ou uma descrição... Se ela não tem função, ela não deve estar contida no desenho. E por ser um documento que vai guiar a inspeção, todos os requisitos que estão lá, eles têm que ter um critério de aceitação e um critério de rejeição bem claro. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma peça, um para-choque que tem uma determinada massa e por algum motivo essa massa tem que ser, né, bem determinada. Você não pode ter um requisito escrito no desenho técnico dizendo o para-choque não pode ser muito pesado. Não, isso é uma frase vaga, né? Uma frase que não é claro o que aceita, o que rejeita, o que é muito pesado, né? Você teria que ter, o para-choque tem que pesar X mais ou menos tanto. Algo que você possa facilmente ir lá e verificar e aceitar ou rejeitar aquela peça. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Bom, na indústria automotiva, nós temos alguns órgãos que são formados por grupos de montadoras que eles definem várias ferramentas para a produção de um projeto automotivo e, basicamente, para que a sua empresa possa fornecer peças para qualquer montadora, assim, você tem que seguir essas regras. Mas as regras, elas fazem muito sentido, né? E, assim, eu diria um dos principais órgãos é a IAG, que ela define várias ferramentas para o projeto automotivo. E nós temos também esse selo, que é a IATF 16949, que é basicamente um selo que você obtém por meio de auditorias, né? Então, todo ano, né, no nosso escritório, a gente recebe auditores, né, externos, que são que são pessoas que homologam de acordo com esse selo, e a gente tem que mostrar que a gente, de fato, desenvolve, né, todos esses documentos, e, né, no final eu vou falar mais ou menos o que o auditor está procurando. Eu sempre acho assim, você nunca pode trabalhar pensando em como vai ser a auditoria, né? Se você faz o seu trabalho, né, da maneira correta, a auditoria é só uma consequência. Mas é claro que também você, né, no mundo real, todo mundo vai ver o que o auditor vai fazer, porque você também não quer deixar com que um bom trabalho, às vezes, seja ofuscado por pontos de auditoria que poderiam ser facilmente, né, sanados ali. Bom, a IAG define como principais ferramentas de projeto uma das principais ferramentas do projeto, um processo que chama APQP, que nada mais é do que
né, o formato como que o projeto automotivo deve ocorrer no tempo. Aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele em breve. Nós temos um processo chamado PIPAP, que é muito, muito, muito importante para todos os envolvidos no projeto de uma peça, desde as pessoas que estão na montadora até os fornecedores, e os fornecedores. O PIPAP é uma etapa, um milestone, que eles chamam, né, extremamente importante. E nós temos, né, o que eu diria que é a grande, né, bíblia do desenho técnico, tipo, o grande guia do desenho técnico de uma determinada peça, é o FEMEA. O FEMEA é a análise de falha, e ela é uma análise de risco, onde você vai basicamente quantificar todos os riscos de todos os modos de falha que uma peça pode ter. Então, eu acho que né, o FEMEA, ele é o grande, na minha opinião, o grande trunfo do projeto de engenharia, assim, nós como, né, como comunidade de engenharia, o grande trunfo que nós tivemos é o FEMEA. O FEMEA realmente, eu acho que ele é o que separa empresas que são muito boas de empresas médias e empresas ruins, quão agregador é o FEMEA que essa empresa faz para determinado projeto de peça. E o FEMEA ele é muito mais abrangente do que só uma peça mecânica, né? Hoje em dia, quase todo o processo, quase todas as áreas já utilizam o FEMEA, né? A indústria automotiva já utiliza essa ferramenta, né, há bastante tempo, mas eu acho que ela foi criada, inclusive, para projeto de satélite de foguete pela NASA, mas hoje em dia eu acho que até o hospital utiliza a FEMEA. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta em alguns minutos. E existem outras ferramentas também, né, que são muito, muito importantes, mas eu diria que para o desenvolvimento de produto, essas três primeiras são as mais importantes. Bom, o APQP. O APQP ele é um processo padronizado de como que o projeto automotivo vai se decorrer. Primeiramente, nós temos um planejamento aqui do projeto, como que vai ser o veículo. No meio do planejamento, nós começamos a desenvolver os produtos para aquele veículo. Note que nós começamos a desenvolver o produto antes da etapa de aprovação do programa, que é onde a montadora vira e fala, ó, esse veículo está aprovado para ser desenvolvido. Então, isso é uma das barreiras de entrada, né, dos fornecedores automotivos, né, que você pode ter investido um dinheirão aqui em desenvolvimento que a montadora basicamente falou, não, a gente não vai fazer. Mas, né, claro que você tem que fazer isso porque você só vai estar no jogo se você começar a desenvolver o produto antes da aprovação do programa. E eu também entendo, porque a montadora ela precisa de um pouco ela precisa saber um pouco, né, sobre como está andando o desenvolvimento de cada produto daquele veículo para saber se vai ser um produto comercialmente viável, né? E, né, normatizando isso, eu acho que é a melhor maneira possível. Todo mundo sabe a regra do jogo. Beleza, a gente segue de lá. O processo que a gente está mais interessado aqui para a confecção do desenho técnico é o projeto de desenvolvimento do produto. O seu desenho técnico, eu diria, a primeira versão, ela é publicada aqui, né, para a fabricação de protótipos. E aí você vai passar por algumas interações até a validação do produto, até o final da validação do produto. O projeto de desenvolvimento do processo, que é onde todas as linhas de montagem vão ser feitas, assim, elas são feitas em paralelo com o desenvolvimento de produto e elas utilizam o desenho técnico como, né, entrada para várias e várias definições. Então, como o engenheiro de desenvolvimento de produto, você está mais preocupado com essa etapa aqui. Bom,
Só em paralelo aqui, eu vou fazer um comentário sobre, né, existem vários vários métodos de desenvolvimento de produto. Eu diria que na indústria automotiva hoje o mais utilizado é o chamado V-Model, e isso aqui é um método que foi originalmente feito para desenvolvimento de software, mas hoje a gente já utiliza também na produção de peças, né, mecânicas. Então, a grande essência do V-Model é que você vai começar a analisar a sua peça, né, por meio do sistema. Então, se você vai começar a analisar todos os seus requerimentos do sistema, todos os requerimentos do subsistema, todos os requerimentos da peça em si, e você vai testar em ordem reversa, né? Então, as primeiras coisas que você vai testar são os componentes, depois você vai testar subsistemas, e aí só no final você vai testar o sistema inteiro, o veículo inteiro. E né, a saída do processo do V-Model, ele seria aquela etapa onde a gente teria, né, a validação dos protótipos, né? Então, esses testes que acontecem aqui no V-Model é o que a gente chama de DV, Design Validation. Você vai testar o design, e aí, né, o próximo passo é a gente saber o que a gente precisa para testar a peça em si que vai ser vendida para a montadora para ser colocada no veículo. Para isso, você tem que entender um processo que se chama PPAP, também é um processo regulamentado pela AIAG. O PPAP ele é o processo de aprovação final da peça. Então, não basta eu ter o design validado, eu tenho que ter o meu processo validado. Então, a gente vai correr uma validação que se chama PV, que é Process Validation, né? Essas duas notações eu falei em inglês porque no mundo inteiro todo mundo é muito comum essa notação, DV e PV. Então, sempre que você tem um teste, a primeira coisa que o cara vai perguntar, tá, mas foi um teste de DV ou PV? Então, DV é quando você testa o seu design, aí você pega esse design e coloca no processo de fabricação final que ele vai ter, onde não são mais protótipos, né? E aí, esse produto ele é validado, né? O seu processo é validado, PV. Quando você tem o seu processo validado, aí você você completa o processo de aprovação da produção. Então, com o seu processo validado, você tem o PPAP. Por que o PPAP é absolutamente, né, chave? É um processo extremamente importante na indústria automotiva, porque normalmente é aqui que a montadora vai pagar por todos os custos fixos que você teve para aquele projeto, né? Então, quando você tem um PPAP, a montadora vai virar e falar, não, então agora a gente a gente aprovou a sua peça, né? Então a gente pode começar a fazer ordem de pedido dessa peça, e aí, né, após o PPAP, você tem, então, a montadora ela vai te pagar por todas as ferramentas, todas as horas de engenharia, todas as horas de análise, todos os protótipos, todos os testes. E isso é muito importante, né? Porque um atraso, então, no PPAP quer dizer uma quantidade de recurso imensa retida, né? Então, vocês que forem seguir carreira nessa área, vocês vão ver que o PPAP normalmente é uma hora do projeto que tem muita pressão no fornecedor, e todo mundo quer né, ter certeza que vai acontecer da maneira mais suave possível e mais rápida possível. E, né, para isso, é de fundamental importância, então, que o seu desenho técnico tenha sido bem feito para que essa etapa aconteça da maneira mais fácil possível, né? Bom, agora nós vamos, então, falar sobre o FEMEA. O FEMEA, como eu disse, na minha opinião, é a ferramenta mais importante, né, que nós confeccionamos durante o projeto.
e ela é a entrada principal para o desenho técnico. Você vai ver que o desenho técnico ele é basicamente uma tradução de tudo aquilo que a gente fez no FEMEA. O FEMEA ele é uma análise de risco, então a gente vai tentar prever quais são todos os modos de falha que uma peça pode ter e analisar, né, de uma maneira padronizada qual é o risco de cada uma desses modos de falha. Né? Aqui é um gráfico muito interessante que, né, eles mostram em todo o curso de FEMEA, eles mostram. O FEMEA, claro, ele é padronizado pela IAG também, como nós fazemos o FEMEA. Aqui em vermelho você vê um projeto onde você fez, de fato, o FEMEA, e aqui em amarelo a curva de um projeto onde o FEMEA não foi feito. Né? E aqui em rosa é o custo de correção que você tem, né, para corrigir para corrigir um potencial modo de falha. Né? Então, esse gráfico é muito interessante, que ele ilustra que o custo para você corrigir uma peça, né, no começo da vida do projeto, ele é exponencialmente menor do que o custo que você tem para corrigir uma peça em etapas mais avançadas do projeto. Então, aqui, por exemplo, se você detecta uma falha na fase de concepção do produto, é muito fácil você corrigir essa falha. Você pode mudar o conceito ali daquela determinada área ali da peça sem lançar mão de um custo muito elevado. Agora, se a peça já entrou em produção, e você precisa corrigir alguma coisa, você tem que parar a produção, você tem que... uma dor de cabeça muito maior e custos astronômicos, né? Imagina, até, às vezes, dependendo da correção, é um recall. Né? Um recall é absolutamente, né, terrível para qualquer fornecedor. E aqui também você pensa que nessa etapa aqui, né, no final do teste, é onde a gente tem o PPAP, que é onde a montadora paga pelos custos fixos, né, do projeto. Então, se você começa a ter falha aqui na parte final dos seus testes de PV, você vai ter bastante pressão para corrigir essas peças, porque você vai estar colocando o PPAP em risco. Então, um bom projeto automotivo, o processo de validação física ali, ele é feito para o processo de PV, esse processo aqui de teste, ele é feito para correr, né, tudo tranquilamente. Todos os erros que você deveria ter, você já previu por meio do FEMEA e por meio do seu DV. Né? Bom, o que é o FEMEA? Né? Nós temos vários tipos de FEMEA. Se você for trabalhar na montadora, você provavelmente vai trabalhar com um FEMEA de sistema, onde você vai tentar prever os modos de falha e quantificar esses modos de falha, né, em termos de risco do seu sistema. Então, o seu veículo, né, provavelmente vai ter vários sistemas ali, e você vai estar... esses serão os seus escopos, né, tipo o sistema de travamento inteiro, né, da porta, né, onde a maçaneta seria só um subsistema. Você tem o sistema de suspensão do veículo, o sistema de propulsão do veículo. Todos esses sistemas são o seu escopo. Mas quando você vai fazer uma peça ou um subsistema, normalmente nós estamos interessados no DFEMEA, que é o Design FEMEA, onde nós vamos tentar cascatear esses requisitos para atributos da nossa peça especificamente. Então, a nossa peça será o escopo e a gente vai tentar analisar todos os modos de falhas que tem nessa peça e quantificá-los de acordo com o risco. E aí, né, com o DFEMEA, ele é um documento que ele é entrada para um outro documento muito importante, que é o PFEMEA, que aí ele é feito pelos engenheiros de produção,
E aí, a mentalidade do PFMEA, ele é um pouco diferente do DFMEA. O DFMEA é assim, o que a peça tem que ter para que aqueles requisitos lá sejam cumpridos, né? E quais são os modos de falha que podem ocorrer para que aqueles requisitos não são cumpridos, né, na minha peça final. Agora, o PFMEA é o que a minha produção tem que ter para que os requisitos listados no DFMEA sejam cumpridos, né? Então, é outra mentalidade. E é tão importante quanto. Mas para a gente, para o desenho técnico, o DFMEA, ele é o grande guia, né? Bom, como o DFMEA é feito? O DFMEA ele é feito com um time, né, multi-habilidades, né? Você tem normalmente pessoas do design, pessoas do estúdio vão estar envolvidos, pessoas da produção, pessoas do teste, seus fornecedores, seu time de vendas e compras, seu time de qualidade. Então, ele não é um documento feito por uma pessoa. Nós fazemos várias e várias reuniões durante várias semanas para fazer o DFMEA. Ele é algo que ele é chamado de documento vivo, porque ele está sempre sendo atualizado. E, né, e é muito importante, né, ter na cabeça que não é um documento feito por uma pessoa, não é um cara que sabe, uma engenheira que sabe, não, é um grupo de engenheiros e profissionais de outras áreas que vão dar pitaco, né? Ele é um documento padronizado pela IAG, né? O documento final é uma tabela, assim, onde a gente lista as funções, os requerimentos, os modos de falha que podem, né, como consequência, não cumprir qualquer um desses requerimentos e por assim vai. Bom, o primeiro passo, a gente tem que detectar os modos de falha que a peça pode ter. Após detectar os modos de falha, nós vamos analisar qual é a severidade desse modo de falha. E existe um meio padronizado de atribuir um número à severidade desse modo de falha. Então, por exemplo, se você tem um modo de falha que a cor ali da porta vai ficar um pouco diferente, isso é ruim, claro, né? É uma função que você não está cumprindo, porque é uma função estética ali que você não está cumprindo. Mas se você tem um modo de falha que o freio do carro não vai funcionar, né, você tem uma severidade completamente diferente ali, né? Você está acessando segurança, né, nesse caso. Então, tem um meio padronizado no qual a gente consegue inferir uma severidade muito maior nesse segundo caso do que no primeiro caso. Depois a gente vai analisar a probabilidade que essa falha possa ocorrer. Aqui, né, sempre tem um exemplo do cinto de segurança, por exemplo. O cinto de segurança, se tiver um modo de falha no cinto de segurança, ele tem uma severidade altíssima, né, porque ele é de segurança. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, a probabilidade de que alguma falha ocorra no cinto de segurança, ela é muito baixa. Então, o FMEA ele vai conseguir, né, ele vai conseguir balancear isso. Será então o que a gente tem que fazer, então, pensando nisso? Bom, o quarto passo é a gente tentar avaliar qual é o nível de detecção que esse modo de falha pode ter. Então, aqui, se nós tivermos uma falha onde a porta, por exemplo, por algum motivo não encaixa no carro, isso aí tem uma detecção, né, muito, muito boa, porque se o cara não conseguir colocar a porta no carro, o operador não conseguir, ele vai levantar, né, uma bandeira vermelha na hora, falar, ó, não consigo colocar isso aí, não vai chegar, né, a ser um carro funcional, oferecendo esse perigo. Mas, por outro lado, imagina você tem uma peça plástica que, né, você aparafusou com um torque muito alto e aí ela teve uma rachadura. Nesse caso, né, a detecção ela é muito difícil, porque ninguém, né, se for uma peça escondida ali, ninguém vai conseguir olhar essa rachadura, né, jamais. Então, nesse caso, teria uma detecção muito ruim. E aí, o último passo, né, o meio clássico de se fazer seria multiplicar os 3 números que a gente atribuiu para esses passos
e sair com um número de risco, mas isso aqui já está obsoleto, né? Isso já é ultrapassado. Hoje em dia, a IAG ela determina que você vá linha por linha e analisa esses 3 pontos para ver quais os pontos que você tem que tomar alguma ação. E na grande maioria das vezes, a ação, né, resultante do DFMEA é você ter uma especificação explícita no seu desenho técnico. Bom, vamos só dar um exemplo aqui de como se fazer uma especificação, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma maçaneta e uma porta. Essa maçaneta ela precisa de um reforço, né, que vai dentro da porta, e esse reforço ele se fixa na porta por meio de um parafuso. Aí depois que esse reforço está fixado na porta, você pode ir lá e colocar a maçaneta. Qual é a função, então, desse reforço? É fixar a maçaneta na porta. Qual é um possível modo de falha que essa função pode ter, né? A maçaneta não se fixou na porta adequadamente, né? Isso teria uma severidade elevada, porque, né, uma das funções da maçaneta é manter a porta fechada durante um acidente, e se ela não estiver fixada ali na porta, pode ser que durante um acidente a porta se abra e o passageiro, né, seja arremessado para fora do carro. Então, por que a maçaneta não se fixaria na porta? Nós temos vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Um deles seria que o parafuso não fixou esse reforço na porta. A gente pergunta, né, qual a ocorrência disso acontecer? Seria baixa, porque o operador iria ver ali, mais ou menos, por que o reforço não está fixado. Mas, mesmo assim, como a severidade é elevada, a gente tem que ter ações para mitigar isso. E então a gente se pergunta, por que o parafuso, então, não fixou o reforço na porta? Vários motivos também. Um deles seria que, às vezes, o torque que você colocou nesse parafuso, ele foi muito baixo e o sistema ficou ali balançando ainda, né? Ele ficou solto. Né? Isso teria fácil detecção também, mas isso iria, né, já iria me indicar que no meu desenho técnico, então, eu tenho que ter um torque mínimo que eu tenho que colocar nesse parafuso. Às vezes, também, o parafuso não conseguiu reter o reforço na porta porque o torque que eu coloquei foi muito alto. Aí, como o torque foi muito alto, o reforço se quebrou. Isso aí, já, como eu expliquei anteriormente, já teria uma detecção bem difícil. Por quê? Porque se foi uma rachadura apenas, provavelmente ninguém vai lá dentro da porta ver depois se tem rachaduras. Né? Imagina fazer isso em milhares e milhares de carros, seria absolutamente inviável, né? Então, isso aqui ele requer uma especificação de máximo torque. Então, no meu desenho técnico, eu vou ter que colocar lá qual é uma especificação do máximo torque que o cara tem que colocar quando for colocar esse parafuso na porta. Então, como que a gente determinaria esse torque, né? A gente pega protótipos, vamos para a bancada e a gente gera dados, né? A gente gera dados. Aqui são vários parafusos, né? Aqui é quando eu estou começando a parafusar o meu reforço na porta. Então, nesse nível aqui, seria o torque necessário para fixar o parafuso na porta. E aqui é o torque onde o meu reforço se quebra. Então, eu quero que a minha especificação de torque esteja aqui no meio dessa linha, né? Aí, por exemplo, a gente pode lançar a mão de uma metodologia, né, Six Sigma, no qual a gente pegaria, então, qual é o torque, o último torque aqui, né, que seria o suficiente para quebrar a minha porta. Eu pego, né, a média de várias amostras, aí eu subtraio 3 desvios padrões, eu vou ter em algum lugar 6.2 aqui, mais ou menos, e aí eu pego o torque necessário para fixar meu reforço e eu somo 3 desvios padrões. Isso vai me dar uma janela
onde eu tenho que colocar o meu torque. Aqui, nesse caso, seria entre 2.9 e 6.3, nesse caso específico aqui. E aí, então, eu posso sair com uma especificação de torque, né, no qual a minha especificação inteira está dentro dessa janela. E aí, no desenho técnico, eu vou colocar essa característica como crítica, porque ela tem como consequência um modo de falha que, né, ele é perigoso para a segurança do passageiro. Então é isso, o DFMEA ele vai gerar uma lista de requerimentos que eu preciso cumprir, e essa lista vai ser transmitida para o desenho técnico. Então, cada vírgula que tem aqui, cada informação que tem aqui, ela nada mais é do que o cascateamento de algum requerimento vindo do DFMEA. E, claro, como a entrada para o DFMEA, eu tenho todos aqueles meus requisitos de cliente, requisitos internos e requisitos legais. Então, aqui você vê o produto final, vê por que tem essa meia-lua aqui, AMBM. Isso aqui é o cascateamento de algum requisito que foi gerado, que foi analisado no DFMEA como importante. Então, por isso que ele está aqui no meu desenho técnico. Então, o desenho técnico ele não pode ter nada negligenciado, porque tudo aqui é importante, né? Tudo que está aqui ele é importante. E eu acho que isso responde, né, o que eu devo colocar no desenho técnico. Aí, claro, nós temos que nos preocupar também como colocar as coisas no desenho técnico. Então, primeiramente, né, você como engenheiro, se você seguir nessa carreira, né, e for fazer desenhos técnicos, você tem que entender o que você vai colocar no desenho técnico. Vocês podem ver aqui, é um código que não é trivial de se aprender, mas se você estudar as normas, né, na aula de DEMAC, você aprende como colocar cada uma dessas especificações aqui. Eu não vou me alongar muito nisso. Apenas gostaria de comentar que, né, nós temos um meio clássico de fazer o desenho técnico, onde nós temos várias, né, nós temos a tolerância mais ou menos alguma coisa, só que hoje com né, o advento, né, do CAD, né, de você fazer várias superfícies complexas nas suas peças, o meio mais utilizado é um meio chamado GDT, onde ele é muito mais interessante para se descrever geometrias complexas. Com o GDT, né, ele tem um ponto muito interessante no GDT, que é a definição de dados, e todas essas especificações que estão aqui, elas são relativas aos dados. Os dados, eles nada mais são do que você simular a interface dessa peça no seu meio ali. Então, você pensa numa roda, por exemplo, de um carro, você vai simular o eixo que está segurando essa roda, e aí você vai gerar as dimensões dessa roda com relação a esse eixo, que no final das contas é o que interessa, né? Eu não quero saber a espessura desse cara aqui, por exemplo. Eu quero saber a espessura desse cara com um erro de posicionamento com relação aos meus dados, em relação à minha interface. Sim, GDT eu não anseio explicar para vocês em detalhe o que é GDT, isso aí é um universo por si só. É um pouco complexo, mas nada que um estudo da norma não vai clarear a cabeça, mas assim, faz muito sentido, é muito interessante, e é algo que, por exemplo, eu não vi direito na academia, né? Eu vi vagamente ali na aula de metrologia do Piratelli. Não sei se vocês ainda têm aula com Piratelli, mas vale a pena aprofundar. É uma das técnicas que eu diria que é muito importante na produção, né? Na indústria automotiva é usado de maneira muito, muito abrangente. Só para vocês verem aqui um exemplo de aplicação do GDT, eu tenho aqui o desenho de uma porta,
ela vai se fixar no chassi do carro por meio de 2 pontos aqui e 1 ponto aqui no final da porta, né? Então, esses 3 pontos seriam potenciais para dátons. E os dátons têm uma propriedade muito interessante, que, por exemplo, se eu quero descrever os pontos da minha maçaneta, né, com relação à porta, eu não preciso usar um dátum geral para a porta. Eu posso usar um dátum secundário, no qual a minha maçaneta ela vai ser, né, inspecionada com base nesses dátuns secundários, né? E isso é muito interessante porque eu posso ter erros muito pequenos aqui com relação à maçaneta e eu posso ter erros grandes aqui com relação ao dátum geral, mas esses erros grandes eles não causam nenhuma consequência, então eu não iria rejeitar a porta, que seria uma peça, né, adequada para se colocar num carro. Mas, como eu disse, eu recomendo bastante que quem quiser seguir no meio automotivo já, né, e ainda está na graduação assim, do curso de Engenharia Mecânica, se aprofunde assim, no estudo de GDT. É bem interessante. Bom, algumas notas finais, né? Nós temos as notas de desenho também. Como eu disse, todas as informações que estão no desenho técnico não podem ser negligenciadas, elas estão lá por algum motivo. Aqui, por exemplo, nós temos notas de desenho, são requisitos também que tem que ser verificados. O cara tem que verificar aqui, ó, se a condição das bordas está de acordo com essa ISO. Isso se está no desenho técnico, é um objeto da inspeção, né? O título que você vai colocar para a sua peça, ele também existe um formato padrão que você tem que colocar. E eu diria, além do título, é importante você verificar o número de peça e a revisão. Isso aqui é muito interessante também, tem uma questão semântica, né? Um corpo físico, qualquer corpo físico que cumpra todos os requisitos que estão escritos naquele desenho técnico, ele pode ser chamado com aquele título e com aquele código de peça com aquela revisão. E qualquer corpo físico que não cumpra qualquer um daqueles requisitos não pode ser chamado com aquele código, né? Isso é bem usado pelos engenheiros que vão trabalhar com a parte de engenharia de requisitos e também, né, nessa parte de garantia, né, que é onde você vai estar disputando quem vai pagar custos de correção, essas coisas. Nós temos a parte de homologação, né, basicamente quem é dono desse desenho, né, e temos também, né, vários vale comentar também que nós temos vários tipos de desenho técnico. Então nós temos desenhos de detalhamento que normalmente vai mostrar tipo um componente só, e nós temos desenhos de montagem que vai mostrar vários como esses componentes se montam. Aí nós temos que fazer uma BOM, que é uma lista de todos os componentes que está no desenho, né, e a estrutura deles, e mostrar qual é a localização desses componentes. Aqui é um detalhe de desenho de componente, né, que eu já mostrei diversas vezes no caso do pistão. E aqui é um exemplo de desenho de montagem, né? Você vê o desenho de montagem, normalmente ele é bem mais limpo. Eu tenho a lista de componentes e onde eles estão. Bom, a inspeção, então, ela se dá... Eu tenho o DFMEA, que ele vai se comunicar com aquele outra análise de risco que eu falei, que é o PFMEA, por meio de um documento chamado Linkage Documents. É irrelevante o nome desse documento. Mas, então, vocês têm que associar que o DFMEA e o PFMEA, eles vão definir quais são as minhas características mais críticas, porque eles vão dizer o né, qual é o risco dos modos de falha e como que esses modos de falha podem acontecer. E com isso eu consigo fazer um plano de controle que está relacionado com o desenho técnico. Por último, né, nós temos a questão da publicação do desenho técnico. Aqui nós temos uma estrutura de produto, então cada um desses, aqui no caso, né, uma bicicleta feminina.
Então, ela tem vários componentes, esses componentes eles também podem ser montagens. Tudo isso aqui tem que ser publicado, cada um desses componentes vai ter o próprio desenho técnico, e as montagens vão ter desenhos de montagem, e elas têm que ser armazenadas em um sistema de maneira estrutural, né? Cada um desses componentes vai ter um código, vai ter uma revisão, e pode ser que alguns desses subcomponentes são usados em outras montagens também. E aí nós caímos na questão, né, existem vários softwares que organizam isso. Nós temos também a questão de gerenciamento de projeto e gerenciamento de atualização de desenhos, né? Aí é requisição de mudança de engenharia, que é um universo também por si só, que são processos que dependem de uma organização muito bem feita da publicação desses desenhos técnicos, né? E é isso, né? Como conclusão, eu diria que o desenho técnico ele é uma definição dos requisitos que o seu produto final tem que ter. Ele é um item que vai guiar a inspeção do item final, né? E é uma comunicação técnica para evitar lá a Torre de Babel, né? Nós temos que ser claros, não podemos ter ambiguidade, tem que ser uma comunicação precisa, né? Então é função e formato. Essas foram as principais referências que eu usei para fazer essa apresentação, né? São livros muito bons que mostram onde estão as fontes as fontes de erro, né? Quando se faz um desenho técnico. Eu recomendo, né? Também para quem for trabalhar na área. E é isso. Obrigado pelo seu tempo, e vou voltar a bola agora para o Diniz, e eu acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas, né? Bom, Pedro, muito obrigado. Nossa transmissão aí das duas Américas está dando certo. Bastante gente assistindo você aqui, e a gente tem algumas perguntas, sim. Né? Como a gente tinha combinado, deixei elas para o final aqui, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão para fazer, fique à vontade de enviar aí pelo chat do YouTube, né? A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Henrique. O Henrique Lopes, logo no começo, ele perguntou aqui, né? Estou colocando aí para você, né? Se você já se deparou com essa questão da obsolescência programada, né? Quer dizer, você, como engenheiro, tem que se preocupar com isso? Como é que é isso? Para ser honesto, eu acho que eu nunca me deparei com obsolescência programada, não, como engenheiro. A gente trabalha sempre com a vida, né? Todos os equipamentos, produtos, eles têm um tempo de vida, né? Acho que no passado, sim. Né, essa vida era muito longa, né? Eu entendi a pergunta agora. Sim, a obsolescência programada, ela entra como um requisito, normalmente um requisito do cliente. Então, o cliente vai dizer quanto, no caso no sistema automotivo, né, num veículo, ele vai dizer quantos anos de uso que aquele veículo tem que ter, que essa peça tem que resistir. Então, tem peças, por exemplo, no caso da maçaneta é engraçado, a gente tem um requisito lá que você tem que deixar a maçaneta 6 meses numa luz UV, e ela tem que resistir durante 6 meses essa luz, e isso simularia 10 anos de uso no deserto lá do Arizona. É interessante isso, mas a gente não pelo menos, né, eu acredito que trabalham com isso, por exemplo, na questão de correia dentada, esses componentes do motor, eu acho que eles têm obsolescência programada, sim. Eles falam, quando chegar tal ciclagem ali, você tem que trocar esse componente. Mas na questão do sistema de latch, né, no sistema de maçaneta e tranca,
a gente não tem a obsolescência programada, né? A gente tem um requisito de que tem que existir um mínimo de tempo e uso. Não, é legal essa questão, né? Porque, às vezes, quando a gente usa essa expressão da obsolescência programada, é de que o fabricante já está planejando que depois de tanto tempo o cliente vai ter que comprar um novo, né? Bom, é claro que ninguém fabrica um carro hoje em dia para que ele dure a vida inteira e passe por 3 gerações, né? Mas, apesar de eu insistir lá com o meu paliozinho, estudando UNB, sabe que eu estou lá com o meu paliozinho há muito tempo, né? Mas isso é teimosia minha, né? Mas, de engenheiro mecânico, né? Mas a verdade é que a vida dos componentes é um critério que sempre é levado em conta nos projetos, né? Quer dizer, então, você tem que saber que o componente, por razões de segurança, depois de determinado número de horas de uso, vai ter que ser trocado, né? Não, tem uma pergunta eu acho assim também, no meu caso, eu trabalho muito mais com peças plásticas. E as peças plásticas, você consegue definir muito bem qual é o mínimo que ela vai resistir, mas é difícil você prever onde que ela vai falhar, né? Exatamente. Você consegue falar, não, ela vai resistir até tantos mil ciclos, mas falar, ela vai falhar entre 90 mil e 80 mil ciclos, aí já é muito complicado fazer isso com peças plásticas, que elas têm variações muito maiores na produção do que peças de metal, né? Então, às vezes, um eixo lá, você consegue prever muito bem quando que ele vai falhar. Agora, a peça plástica, eu acho que é mais difícil fazer isso. Não, legal. Tem uma outra questão aqui bem interessante, né? Apesar dele estar falando do Hot Wheels, né? Se você vai usar esses critérios, esses cuidados do desenho técnico na fabricação do Hot Wheels, eu penso naqueles carrinhos de brinquedo, tá certo? Acho que é uma coisa que serve para qualquer produto, né? Qualquer coisa que você vai ter que fabricar. O Hot Wheels é um produto como qualquer outro, né? Inclusive é um produto automotivo, né? Exatamente, né? E você tem que se preocupar com todos os aspectos, né? Aquele projeto em V, né? Então eu vou ter que passar por aquelas etapas. Não, projeto de brinquedo agora também, né? Nós tivemos eu tive meu primeiro filho agora, né? E você vê muito isso. Projeto de brinquedo, a gente fala, é um brinquedo. Não, mas ele tem uma especificação de segurança gigantesca ali, né? Que a criança não pode engolir, ele não pode ser, ele tem que ser pequeno o suficiente para a criança não querer engolir e não pode ser grande o suficiente, né? Você tem que ter uma janela ali de qual tamanho que o brinquedo tem que ser, dependendo da idade, né? Isso é um aspecto de segurança. Não, legal. Né? Legal. Neto, o Gabriel, ele faz uma pergunta aqui, que é tipo assim, olha, como é que a gente consegue descobrir quando o problema está no setor de projeto ou na fabricação? Então, primeiramente, quando nós temos uma falha, né? Você analisa se aquela peça foi feita com base em todos os requisitos, né? Se todos os requisitos foram seguidos para fabricar aquela peça. Existem técnicas para fazer isso. Você pode analisar a própria peça que falhou, você pode analisar peças do mesmo lote, né? Então, primeiramente, se existe algum requisito que não foi cumprido, isso já liga um alerta que, às vezes, o problema foi na manufatura. E aí, né, por outro lado, se todos os requisitos foram cumpridos e mesmo assim a peça falhou, aí você tem que olhar, às vezes o problema foi então nos testes. Os testes não foram listados de maneira correta para realmente acessar todas as características da peça. Mas, às vezes, também, isso é um alerta que, às vezes, o problema foi no design, né? Porque se o cara fabricou tudo de acordo com o desenho técnico e, mesmo assim, a peça falhou, provavelmente foi uma falha no design. Então, existem técnicas para fazer isso também, né? A Forge né? Por exemplo, tem um documento que se chama 5D, que você vai tentando achar causas raiz para aquele problema. Tem também o que eles chamam de fishbone diagram, né, que é um diagrama que você vai listar todos os aspectos que estão sendo todos os aspectos que estão ocorrendo ali naquele processo, naquela falha,
e tentar, tentar identificar o que ocorreu. Aí a causa raiz vai te dar, obviamente, a origem do problema. Se foi a produção aí, né? Nem diria o operário, às vezes a produção, às vezes não foi o operário, às vezes alguma outra coisa da produção que deu errado. Ou se foi o projetista, né? Uhum. Não, legal, legal. Muito bom. Acho que exatamente é isso. Quer dizer, é muito interessante a gente ter essa visão da prática do dia a dia do trabalho do engenheiro, né? E tem uma pergunta aqui, a Yadne perguntando se você pode dar um exemplo de um produto que, né, teve que passar por um recall por causa de deficiências no desenvolvimento. Não, temos vários exemplos. Nós temos a questão aqui tem vários exemplos de várias naturezas, né? Temos o exemplo aqui da Volkswagen aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que eles tiveram um desenvolvimento que, né, pelo menos o que os institutos regulamentadores aqui, né, concluíram, que o próprio desenvolvimento da Volkswagen, eles fizeram desenvolvimento para burlar um teste de emissões, né, e aí, obviamente, eles passaram por um recall e tiveram que trocar, né, todos os veículos que tinham esse aparato. Nós temos a questão do Cobalt aqui nos Estados Unidos também, da GM, que havia a possibilidade da tranca da chave travar o carro em movimento. Isso também, se eu não me engano, foi problema no desenvolvimento que eles acharam, né, esse problema. E aí, né, tiveram recall, mas fizeram várias melhorias no próprio processo de desenvolvimento deles para que isso não ocorra mais. E não é só na indústria automotiva, né? Todas as indústrias têm esse tipo de lições aprendidas, né? A indústria aeronáutica, né? Todas as indústrias têm esse tipo de lições aprendidas. Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel, que tem a ver com essa que você está colocando aí, né? O que a gente faz com o engenheiro quando acontece isso? Acho que ele está querendo saber como é que cortar a cabeça dele, né? Do engenheiro. Não. Bom, existem vários motivos pelo qual um recall acontece, e é claro que, na maioria das vezes, não é o erro de uma pessoa só. Existe todo um time que teve que cometer erros para que acontecesse aquela falha. Às vezes não havia nada que se podia fazer, às vezes o time fez todas as análises possíveis e, mesmo assim, é inerente do projeto mecânico que você vai ter algumas coisas que você não consegue prever, né? O objeto sendo usado em campo é muito complexo, isso são muitas variáveis, mas eu nunca presenciei um recall nos meus projetos. Eu não sei exatamente o que se faz, mas se eu fosse dono de uma empresa, né, e eu tivesse um projetista que cometeu um erro que teve consequência em um recall, eu, né, não iria, e eu conseguisse analisar que não teve má fé nem nada disso, eu iria, né, ter esse projetista com, né, eu iria tratá-lo com bastante valor, porque provavelmente esse é o engenheiro que não vai cometer esse erro de novo em nenhum projeto posterior, né? Ele provavelmente vai ser o engenheiro mais especialista nesse erro que eu vou ter na minha empresa. Então, nesse caso, eu iria, né, eu iria manter esse engenheiro com certeza. Assim, a última coisa que eu iria querer é que esse engenheiro fosse para o meu concorrente. Não, exatamente, é interessante isso, né? A engenharia é essa arte de você aprender com tudo, com o que dá certo, com o que dá errado, para você estar sempre melhorando, né? Saber que você nunca chega no ótimo, que tem sempre alguma coisa melhor que você pode fazer, né? E aí uma outra pergunta do Gabriel também vai nessa linha. Como é que a gente faz? Eu consigo utilizar uma peça de um projeto em um outro produto, num outro veículo, né?
A gente consegue Sim, fazer essa adaptação? Nós fazemos isso muito e muito. Existem duas modalidades para se fazer isso. Uma é carry-over e a outra se chama build to print. Carry-over é você basicamente pegar uma peça de um determinado veículo e ela está lá funcionando. Vamos supor que você tem a EcoSport, por exemplo, ela tem um sistema de maçaneta lá. Aí a Ford vai lançar o Ford Ka. E aí eles, ao invés de gastarem o dinheiro de novo para fazer um desenvolvimento novo, eles falam, não, a maçaneta a gente vai usar exatamente a maçaneta da EcoSport. Então você tem aí um projeto de carry-over, né? Então aí o trabalho ele não vai ter o meu desenvolvimento, por exemplo, da maçaneta, mas aí o engenheiro que for fazer a porta, ele vai ter um desenvolvimento para adequar a porta dele, né, com as mesmas interfaces da EcoSport, para você poder ter essa intercambiabilidade. E isso ocorre, assim, é muito, muito frequente mesmo. Não, a gente consegue com isso muita economia, né? Acho que isso é muito legal, né? E realmente faz uma diferença muito grande, né? Eu fico contente, Pedro, de ouvir você. Eu acho que se alguém perguntar, né? Mas por que você chamou o Pedro e não chamou outra pessoa para falar sobre esse assunto? Porque eu conheço pouquíssimas pessoas tão apaixonadas pelo projeto na indústria automotiva como o Pedro, tá certo, né? Eu acho que é o único cara que cada vez que vem a Brasília me chama para a gente se encontrar, né? Fala da esposa, do filho e das maçanetas. Tá certo? Né? Isso é fora de série. Tá? Então, muito bom. Né? Parabéns para você, Pedro. Eu estou olhando aqui, cara, nós estamos aí com 60 e tantas pessoas assistindo aqui ainda, mas as perguntas não estão chegando aqui para mim mais, não. Acho que o povo, né, já está contente, né, com as tuas explicações, né? Eu estou olhando aqui se eu estou defasado com relação ao YouTube, né? Não, está tudo ok. Meu computador, às vezes, fica mais para trás, cara. Né? Tá? Mas, então, Pedro, eu agradeço muito o fato de você ter se disposto a conversar com a gente, tá certo? É uma alegria muito grande ter você aqui, tá certo? Fiquei muito contente com isso. Acho que como se diz assim, realmente essa paixão sua e esse cuidado é um exemplo para os nossos engenheiros, né, certo? Né? Isso é muito legal, né? Tá? Pedro, eu agradeço você, vou aproveitar agora, antes de você ir embora, não vá não, né? Aguarde aí um pouquinho, só para fazer uma propaganda aqui, né? Porque nós temos outras palestras que foram organizadas pelo Grupo de Dinâmica de Sistemas, e elas vão acontecer ainda. Hoje à tarde nós temos duas e já temos outras que já aconteceram. Então, vocês podem assistir pelo YouTube. São 7 palestras. Hoje à tarde, às 14 horas, o professor Mário Olavo vai conversar com a gente sobre as implicações do princípio de D'Alembert, uma coisa bem da dinâmica, da mecânica, tá? E como que isso afeta nas simulações. E depois, às 16 horas, 4 horas da tarde, a Naya vai falar com a gente sobre como preparar um arquivo para impressão 3D. A Naya já esteve antes falando com a gente aqui sobre a fabricação digital, e agora ela vai fazer hoje à tarde uma oficina prática sobre esse assunto. Tá? Eu quero deixar bem claro que eu agradeço a todo mundo pela presença, é muito bom ter vocês aqui, né? Tenho uma satisfação muito grande. O Grupo de Dinâmica de Sistemas fica muito contente com isso. Espero que a gente tenha contribuído com isso. Aproveitem a Semana Universitária, tem muita coisa boa na Semana Universitária. Tá? Vocês podem aproveitar bastante, né, as conversas e as palestras. Elas vão ficar gravadas, vocês vão poder assistir isso depois também. Tá? E é um material rico aí de informação. Ok? Pedro, eu agradeço muito você, agradeço, né, pela sua disposição, sei o tempo que você teve que gastar com isso, né, aí trabalhando, estudando e, ao mesmo tempo, tendo que preparar, né, certo, essa apresentação, ok? Tá? Acho que é muito legal, a gente fica muito feliz com isso, tá? Um abraço grande para você, que Deus abençoe você aí, tua família, tá certo? Agradeço a todo mundo que estava presente, né, e espero, né, que vocês aproveitem bem a semana universitária,
Ok? Pedro, tchau, tchau, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado aí pela oportunidade. Aprendi muito com você, isso é bom. E nossos alunos com certeza aprenderam também. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, cara. Obrigado. Uhum.